A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje entraremos na segunda parte do estudo de teologia sistemática. E o que vamos ver e ouvir agora fala a respeito do cânon das Escrituras. O que faz e o que não faz parte da Bíblia. E nisto temos explicação e base bíblica. No capítulo anterior concluímos que em especial, as palavras escritas de Deus na Bíblia que devemos dar nossa atenção antes que possamos fazer isso. Porém, precisamos saber quais os escritos que pertencem à Bíblia e quais não. Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definido da seguinte maneira: o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. Porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides para possuir. Deuteronômio capítulo 32, versículo 47. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impedirá o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo, e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Por isso, Moisés advertiu o povo de Israel: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 2. A determinação precisa da extensão do cânon das Escrituras é, portanto, de extrema importância para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele de modo absoluto. Precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza serem as palavras do próprio Deus para nós. Se houver qualquer seções das Escrituras sobre as quais temos dúvida, se são ou não palavras de Deus, não vamos aceitar que tenham autoridade divina absoluta, nem confiar nelas na mesma medida em que confiamos no próprio Deus. O cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu a ideia do cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus. A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. A coleção mais antiga das palavras de Deus era os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, portanto, constituem o início do cânon
bíblico. O próprio Deus escreveu sobre 2 tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao seu povo. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Lemos novamente: as tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas na tábua. Êxodo capítulo 32, versículo 16, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, do 10 ao 4. As 2 tábuas foram depositadas na Arca da Aliança, Deuteronômio capítulo 10 e versículo 5, e constituíam os termos do pacto entre Deus e seu povo. Essa coleção de palavras de Deus, dotadas de autoridades absolutas, aumentou ao longo da história de Israel. O próprio Moisés acrescentou palavras para que fossem depositadas ao lado da Arca da Aliança. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 ao 26. A referência imediata, aparentemente, é ao livro de Deuteronômio, mas outras referências ao trabalho da escrita de Moisés indicam que os primeiros 4 livros do Antigo Testamento também foram escritos por ele. Veja Êxodo, capítulo 17, versículo 14, 24, capítulo 4, 34, versículo 27, Números, capítulo 33, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 22. Após a morte de Moisés, Josué também ampliou a coleção das palavras escritas de Deus. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Josué capítulo 24 e versículo 26. Isso é particularmente inesperado, tendo em vista a ordem de não acrescentar e nem subtrair nada às palavras que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 2. Para ter desobedecido a uma ordem tão específica, Josué deve ter sido convencido de que não estava, por conta própria, aumentando as palavras escritas de Deus, mas que o próprio Deus tinha autorizado esse acréscimo. Mais tarde, outros em Israel, em geral daqueles que exerciam o ofício de profeta, acrescentaram palavras da parte de Deus. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. 1 Samuel capítulo 10 e versículo 25. Os atos, pois, do rei Davi, tantos os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrado por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Quanto ao mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 34. 1 Reis, capítulo 16, versículo 7. Em que Jeú, o filho de Anani,
é chamado profeta. Quanto ao mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Segundo Crônicas, capítulo 26 e versículo 22. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 32. Assim fala o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu vos disse. Jeremias, capítulo 30 e versículo 2. O conteúdo do cânon do Antigo Testamento continuou aumentando até o fim do processo de escrita. Se datarmos Ageu de 520 anos antes de Cristo, Zacarias de 520 a 518 anos antes de Cristo, talvez com material acrescentado depois de 480 anos antes de Cristo, e Malaquias por volta de 435 anos antes de Cristo, teremos ideias das datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento, coincidindo grosso modo com esse período estão os últimos livros da história do Antigo Testamento: Esdras, Neemias, Ester. Esdras foi para Jerusalém em 458 anos antes de Cristo. E Neemias esteve também ali em 445 a 433 anos antes de Cristo. Ester foi escrito algum tempo depois da morte de Xerxes, o primeiro Assuero, em 465 anos antes de Cristo. E é provável que isto tenha ocorrido durante o reinado de Artaxerxes, 464 a 423 anos antes de Cristo. Depois de aproximadamente 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimo ao cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu foi registrada em outros escritos, tais como os livros de Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus, que vinha dos anos anteriores. Quando nós voltamos para a literatura judaica fora do Antigo Testamento, percebemos que a crença de que haviam cessado as palavras divinamente autorizadas da parte de Deus é atestada de modo claro em várias vertentes da literatura judaica extra-bíblica. Em 1 Macabeus, há cerca de 100 anos antes de Cristo, o autor escreve sobre o altar profanado. Demoliram-nos, pois, e depuseram as pedras sobre o monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. 1 Macabeus capítulo 4, versículo 45 e 46. Aparentemente, eles não são conhecidos ninguém que poderia falar com a autoridade de Deus como os profetas do Antigo Testamento haviam feito. A lembrança de um profeta credenciado no meio do povo pertencia ao passado distante.
pois o autor podia falar de um grande sofrimento, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecerá um profeta no meio deles. 1 Macabeus, capítulo 9 e versículo 27. Josefo, nascido em 37 ou 38 depois de Cristo, explicou: desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual ao dos livros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Essa declaração do maior historiador judeu do primeiro século cristão mostra que ele conhecia os escritos que agora fazem parte dos apócrifos, mas que ele e muitos dos seus contemporâneos não os consideravam dignos de crédito igual ao das obras agora conhecida por nós como Escrituras do Antigo Testamento, segundo o ponto de vista de Josefo. Nenhuma palavra de Deus foi acrescentada às Escrituras após a cerca de 435 anos antes de Cristo. A literatura rabínica reflete convicção semelhante em sua frequente declaração de que o Espírito Santo, em sua função de inspirador de profecias, havia se afastado de Israel após a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Espírito Santo se afastou de Israel, mas eles ainda se beneficiavam a comunidade, a seita judaica que nos legou os manuscritos do Mar Morto, também esperava um profeta cujas palavras teriam autoridade para substituir qualquer regulamento existente. E outras declarações semelhantes são encontradas em outros trechos da literatura judaica antiga. Veja segundo Baruque, capítulo 85, versículo 3, e a oração de Azarias, capítulo 15. Assim escritos posteriormente acerca depois de 435 anos antes de Cristo, em geral não eram aceitos pelo povo judeu como obras dotadas de autoridade igual à do restante das Escrituras. No Novo Testamento não temos nenhum registro de alguma controvérsia entre Jesus e os judeus sobre a extensão do cânon. Ao que parece, Jesus e seus discípulos de um lado e os líderes judeus e o povo judeu de outro estavam plenamente de acordo em que os acréscimos ao cânon do Antigo Testamento tinham cessado após os dias de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Este fato é confirmado pelas citações do Antigo Testamento, feitas por Jesus e pelos autores do Novo Testamento, segundo uma contagem. Jesus e os autores do Novo Testamento mais de 295 vezes várias partes das Escrituras do Antigo Testamento como palavras autorizadas por Deus, mas nenhuma vez sequer citam alguma declaração extraída dos livros apócrifos ou qualquer outro escrito, como se tivesse autoridade divina.
A ausência completa de referência a outra literatura como palavra autorizada por Deus. As referências muito frequentes e centenas de passagens no Antigo Testamento como dotadas de autoridade divina confirmam com grande força o fato de que os autores do Novo Testamento concordavam em que o cânon estabelecido do Antigo Testamento nada mais, nada menos devia ser aceito como a verdadeira palavra de Deus. Que deve ser dito, então, acerca dos apócrifos, a coleção dos livros incluídos no cânon pela Igreja Católica Romana, mas excluídos pelos protestantes. Esses livros nunca foram aceitos como escrituras pelos judeus, mas ao longo da história inicial da Igreja, as opiniões se dividiam sobre se eles deviam ou não fazer parte das Escrituras. Na realidade, a evidência cristã mais antiga coloca-se de modo decisivo contra a visão dos apócrifos como escrituras, mas o uso desses livros foi se difundindo gradualmente em algumas partes da Igreja até o tempo da Reforma. O fato de que esses livros foram incluídos por Jerônimo ou a sua tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, completada em 404 anos depois de Cristo, serviu de apoio à sua aceitação, embora o próprio Jerônimo tenha dito que eles não eram livros do cânon, mas apenas livros da Igreja, úteis e aproveitosos para os crentes. O amplo uso da Vulgata Latina nos séculos subsequentes assegurou contínuo acesso a eles, mas o fato de que esses livros não tinham nenhum original hebraico, a exclusão deles do cânon judaico, bem como a ausência de citação deles no Novo Testamento, levaram muitos a encará-lo com desconfiança ou a rejeitar-lhes a autoridade. Por exemplo, a mais antiga lista cristã dos livros do Antigo Testamento que existe hoje é a de Melito, bispo de Sardes, que escreveu em cerca de 170 anos depois de Cristo. Quando cheguei ao Oriente e encontrei-me no lugar em que essas coisas foram proclamadas e feitas, e conheci com precisão os livros do Antigo Testamento, avaliei o fato e enviei-lhes, são estes os seus nomes, 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, filho de Num, Juízes, Rute, 4 livros do Reinos, 2 livros de Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e a sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, o profeta Isaías, Jeremias, os 12 num único livro, Daniel, Ezequiel e Esdra. É digno de nota que Melito não menciona aqui nenhum livro dos apócrifos, mas inclui todos os nossos atuais livros do Antigo Testamento, exceto Esther. Eusébio cita também Orígenes, que teria confirmado a maioria dos livros do nosso presente cânon do Antigo Testamento, inclusive Esther, mas nenhum dos apócrifos é declarado canônico. E se diz explicitamente que os livros de Macabeus estão fora desses livros canônicos. De modo semelhante, em 367 anos depois de Cristo, o grande líder da igreja Anastácio, bispo de Alexandria, escreveu sua carta pascal
e alistou todos os livros do nosso atual cânon do Novo Testamento e do Antigo Testamento, exceto Esther. Mencionou também alguns livros dos apócrifos, tais como Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, Judite e Tobias. E disse que esses não são na realidade incluídos no cânon, mas indicados pelos pais para serem lidos por aqueles que recentemente se uniram a nós e que desejam instrução da palavra de bondade. Entretanto, outros líderes da Igreja Antiga citam vários desses livros como escrituras. Existem incongruências doutrinárias e histórias em vários desses livros. Não existe nenhum sinal nesses livros que ateste origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Não existe nenhum sinal nesses livros que ateste origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Os livros justificam a falsidade e a fraude e faz com que a salvação dependa de obras meritóricas. Eclesiásticos e Sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada em convivências, sabedoria ensinada à criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmola propicia expiação pelos pecados. Em Baruque se diz que Deus ouve as orações dos mortos. E em 1 Macabeus há erros históricos e geográficos. Não foi senão em 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana declarou oficialmente que os apócrifos fazem parte do cânon, como exceção de 1 e 2, livro de Esdra e da oração de Manassés. É significativo que o Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica Romana aos ensinos de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, que se espalhavam rapidamente, e os livros apócrifos contêm apoio para o ensino católico de oração pelos mortos e de justificação pela fé com obras, não pela fé somente, ao declarar que os apócrifos são parte do cânon. Os católicos romanos estariam alegando que a Igreja tem autoridade para designar uma obra literária como escritura, enquanto os protestantes têm sustentado que a Igreja não pode levar nada a se tornar escritura, mas apenas reconhecer o que Deus já determinou que fosse escrito como palavra dele próprio. Podemos fazer uma analogia dizendo que um investigador de polícia pode reconhecer uma nota falsificada como falsificada e outra genuína como genuína, mas não pode tornar uma nota falsa em genuína e nem pode alguma declaração de qualquer membro da polícia fazer com que a moeda falsa se torne algo que não é. É só o tesouro oficial de uma nação pode fazer moeda, que é moeda de verdade. De modo semelhante, só Deus pode fazer o que as palavras sejam palavras suas e dignas de inclusão nas Escrituras. Assim, os escritos dos apócrifos não devem ser considerados parte das Escrituras. Eles não atribuem a si mesmo tipo de autoridade que têm os escritos do Antigo Testamento.
não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu, do qual se originaram, não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. Contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Devemos concluir que eles eram meramente palavras humanas, não palavras inspiradas por Deus, como as palavras das Escrituras. Tem valor? Sim, para pesquisas históricas e linguísticas, e contém numerosas histórias a respeito da coragem e da fé de muitos judeus durante o período posterior ao encerramento do Antigo Testamento, mas nunca fizeram parte do cânon do Antigo Testamento e não deve ser encarado como parte da Bíblia. Portanto, não tem autoridade compulsória para o pensamento e nem para a fé dos cristãos de hoje. Para concluir, com respeito ao cânon do Antigo Testamento, os cristãos hoje não devem ter nenhum receio de que algo necessário tenha sido deixado de lado, ou que alguma coisa que não é palavra de Deus tenha sido incluída. Então é isso aí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Mais para frente estarei dando continuidade dessa segunda parte. Falamos a parte A, depois tem a parte B, que é o cânon do Novo Testamento. Espero que todos gostem, dê um joinha aí, inscrevam-se no meu canal, dizendo se gostou, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que todos aprendam através desse estudo de teologia sistemática, e em breve terás continuidade. E se você está curioso para saber as demais partes, escreva no meu canal perguntando. Aí eu estarei respondendo a todos.